e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Novamente, estamos aqui com grande orgulho, com grande prazer. Para mim é sempre uma graça de Deus, onde me sinto muita vontade, de ter muito carinho, sempre estou abençoado. E quero desejar agradecer a pastora geral, agradecer a Silvana pelo convite, agradecer a Deus por essa oportunidade. Pastor João Alceu, que é o meu pastor, que é meu lugar de semana, trago a consolação para o Samar e quero desejar que Deus amado que me acompanhe novamente mais uma oração, porque o Senhor ele está aqui e ele vai falar conosco. Já tem falado comigo, já tem falado contigo, ele vai falar conosco com bastante carinho nessa noite. Então vamos orar mais uma vez ao Senhor, vamos pedir a Deus que desarme os nossos corações, que quebre realmente esse espírito que nós impomos a palavra de Deus. Nós somos tão restritos, nós geralmente gostamos de tantas coisas que deixamos de receber algo do Senhor por não ser aquilo que nós esperávamos, por ser aquilo que nós precisamos. Então, vamos pedir ao Senhor para entrar no nosso coração, para nos desarmar, para que nessa noite nós realmente estejamos diante dele, querendo receber aquilo que bate do seu trono. Amém? Por favor. Apocalipse, capítulo 3. Amém? Se tiver alguém ao meu seu lado que está sem Bíblia, compartilhe comigo aquilo que você tem na mão. Vamos falar com de forma vontade. O próprio Senhor, ele diz a porta. Ele dá pela porta. Na carta dos Evangelhos, no capítulo do livro de João, ele diz muito interessantemente que ele é a porta. E ele também é o bom pastor. Porque ele dá a vida, ele deu a vida para as suas ovelhas. E ele diz que aquele que entra pela porta, ele é um bom pastor, ele é uma pessoa digna, ele é uma pessoa direita, é uma pessoa correta. Pois aquele que entra pela janela, aquele que pula a cerca, aquele que pula o muro, ele não é o pastor, ele é o salteador. As ovelhas não o conhecem, mas eles são mercenários. A Bíblia ela tem uma série de parábolas, de palavras, e o Senhor, a figura da porta, ela é muito forte na Bíblia, porque a porta é a passagem, e após uma porta existe um caminho. Então ele nos deixa alerta para que nós entremos pelo caminho estreito, e não nos deixemos envelhecer, não sejamos contrariados pelo caminho largo, pela porta larga, que é uma porta de facilidade. No entanto, é um caminho escuro, um caminho tenebroso, um caminho que ao homem pode parecer direito, mas é um caminho de morte, um caminho que levará à condenação. Irmãos amados, nós somos a igreja do Senhor, somos amados, somos a noiva de Cristo. E a Bíblia tem uma parábola, que é a parábola das 10 virgens. E essa parábola, ela tem que estar fixada diariamente no nosso coração. A palavra do Senhor é o noivo. E elas estavam aguardando pelo noivo, e cada uma tinha sua lâmpada. Só que dessas 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E as loucas saíram e gastaram o seu óleo e sua lâmpada ficou vazia. Mas as prudentes, elas preservaram o seu óleo. E no momento que o noivo veio, elas ouviram o som na porta. Elas disseram, era meia-noite da noite. E aquelas que eram loucas, elas não tinham mais azeite. E elas disseram aquelas que eram prudentes, me dê um pouco do seu azeite, para que eu também possa ficar essa boca com o noivo. E aquelas que eram prudentes disseram, olha, para que não falte óleo a mim, para que não falte óleo a ti, vai aos que vendem e compre azeite, para que possa entrar na boda. E elas saíram para comprar, mas quando retornaram, a porta estava fechada. E elas não puderam entrar. E elas bateram na porta, e o noivo disse para elas, eu não as conheço. Eu não sei quem vocês são. Elas se julgaram mal. Amados, tem a porta aberta.
Mas eu gostaria de refletir sobre a porta fechada. Nós arrepiamos quando nós temos uma porta fechada. E temos que arrepiar. Nós, apesar de sermos noivos de Cristo, apesar de sermos a noiva do Cordeiro, nós às vezes nos comportamos como loucos. Nós usamos o azeite, que é a unção do Senhor, sobre a nossa vida. Usamos o azeite de maneira inadequada. Usamos o azeite para aquilo que não é extraordinariedade. E não pensamos que no dia que esse azeite for cobrado de nós, no dia que esse azeite for necessário para a nossa lâmpada, nós ficaremos do lado de fora. No livro de Eclesiastes, diz que nós não podemos deixar faltar duas coisas. Que seja em todo o tempo, algo às nossas vestes. A brancura das nossas vestes é a santidade, a pureza, que é a lama de Cristo. Precisa conservar e quando caminha por essa terra impura. Nós não devemos nos contaminar com o pecado. A veste, ela precisa ser alta, ela precisa estar branca. E às vezes as nossas vestes, ela vai se manchando por coisas muito pequenas. Por coisas muito pequenas. E nós sabemos que não é reto, não é correto, não é prudente. Nós não permitimos sujar os nossos vestes. Uma coisa pequena. E a Bíblia diz que nós devemos nos guardar, nos preservar, usar a armadura de Deus para nos proteger das cuidas ciladas do inimigo. O diabo pode ser um derrotado, mas ele é astuto. E a sua astúcia, uma característica inerente que não pode faltar a uma pessoa astuta, é a inteligência. E ele usa da sua inteligência, sem contar que Deus não lhe tirou o poder. Tirou a sua beleza, mas não tirou o seu poder. Ele era a retribuição de beleza do céu. Tentou de ser, mas não lhe tirou o poder. Tanto tinha poder, que mesmo quando caiu do céu, arrastou consigo um terço dos anjos do céu. Uma pessoa não consegue ser tão convincente dessa maneira se não for astuto inteligente, se não tiver poder. E ele, na sua astúcia, ele não tem pressa de esperar o dia que essa nossa veste tiver um pouco mais manchada, para manchá-la um pouco mais. Ele não tem pressa, porque o dia que esse nosso pecado, que é pequeno, ele abrir uma porta em que esse pecado se revelará grande. Ele não tem pressa. E nós nos comportamos como loucos, aos poucos. No momento que tem a menor necessidade, nós precisamos omitir. No momento que tem a menor necessidade, nós preferimos enganar. No momento que nós criamos problemas para nos fazer coitadinhos, a nossa vida. E no momento que nós começamos a usar aquilo que nos foi dado pelo Senhor, indevidamente, nós começamos a cair na segunda parte, que nós não deveríamos. E aquelas loucas deixaram que o homem contasse. Amados, nós perdemos a oportunidade de encontrar a porta aberta no momento que nós deixamos de nos comportar da maneira que Cristo ordena que nos comportemos. Nós deixamos de encontrar a porta aberta no momento que nós não recebemos em nossa vida tudo aquilo que o Senhor reservou para nós. No momento que eu falo, receba tudo aquilo que eu tenho para você, a igreja pega fogo. Nós pegamos fogo. Porque nós cremos que tudo que vem de Deus é bom. E realmente é bom. Mas no momento que se cumpre isso na nossa vida, e que vem tudo aquilo que Deus tem para nós
Nós rejeitamos. Nós rejeitamos. A tribulação, nós rejeitamos. E essa é a nossa vaidade. Esse é o nosso orgulho. É dessa maneira que a porta não se abre. É dessa maneira que a porta se fecha. A tribulação ela vem para o santo e vem para o santo sim. E aquela voz, porque ela venceu o mundo. Quando ele disse para os apóstolos, eis que vos envio como ovelha no meio dos lobos. Ele não estava nos mandando para isso. Ele estava nos mandando para uma guerra, onde o inimigo parece ser muito mais feroz que nós. Uma ovelha, eis que vos envio como ovelha em meio aos lobos. Esse é o motivo que nós devemos viver dependentes. Quando a ovelha está no meio dos lobos, ela não tem tranquilidade, ela não tem paz. Mas é por isso que ele é o bom pastor. E lá no livro de João, ele diz, eu sou o bom pastor, que eu dou a vida pelas ovelhas. E aquele que é mercenário, no momento que ele vê o lobo, ele abandona as ovelhas e corre, e sobe na árvore. Porque ele não tem compromisso. No momento que vem o lobo, o Senhor não nos deixa. No momento que vem o lobo, o Senhor, ele nos afaga, ele nos protege, ele nos acompanha, e nós não somos alcançados. Mas o lobo vem. Nós não queremos que ele venha, mas ele vem. E o nosso pecado, a nossa falha, a nossa intriga, o nosso grande erro, a nossa grande falha, é que no momento que o lobo vem, nós nos amedrontamos, nós fraquejamos, nós achamos que o lobo vai nos devorar, como se não tivéssemos um pastor para nos proteger. Nós não conseguimos crer que uma porta vai se abrir. Porque a nossa fé ainda não consegue visualizar um pastor perfeito que Jesus é. O problema está em nós. E o problema sempre está em nós. A Bíblia diz que do que cessará o homem do século presente? Queixe cada um do seu próprio pecado, do próprio erro, da sua própria falha, do seu próprio mal. Somos nós que amamos. O lobo vem. E na hora que o lobo vem, parece que a porta não se abre. E a porta fica fechada e muitas vezes ela não vai se abrir. Mas ela não vai se abrir muitas vezes porque o próprio Deus a fechou. E outras vezes porque nós não nos comportamos de maneira decente para que ela se abra. Nós somos pessoas ansiosas. Nós, noivas de Cristo, ainda somos pessoas muito ansiosas. Ansiosos por quê? Porque na hora que vem a luta, na hora que vem a tribulação, nós já temos uma frase pronta. Eu não aceito. Seja ela de Deus ou não. E na hora que nós não aceitamos, nós não questionamos a Deus. E se questionamos a Deus, nós nos apresentamos diante de Deus como se Deus fosse nosso empregado. Nós pegamos a Bíblia e esfregamos a Bíblia na cara de Deus como se Ele não soubesse o que nela está escrito. Deus, eu não aceito porque a sua palavra está escrito isso. Como se Ele não soubesse, como se a palavra não fosse dele. Nós não aceitamos porque nós ainda conseguimos olhar só para nós. Nós não conseguimos olhar para aquele momento. E também no livro de Eclesiastes diz que existe momento para todas as coisas. No dia que nós orarmos, no dia do nosso choro, nós temos que chorar sim. No dia do sorriso, temos que sorrir sim. Agora, se no dia do choro nós achamos que devemos sorrir, estamos enganando a nós mesmos. Nós não podemos ser críticos ao doente.
podemos nós continuar caminhando, achando que tudo é massa rosa, porque não é. Nós vamos ficar desse jeito até quando? Querendo enganar nós mesmos. Os problemas estão aí, temos que encará-los. Temos que encará-los, aquele que ainda não confiou suficientemente em Deus. Porque até a luta tem um propósito. Salvar uma vida. Todos encontraram? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a sua tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A tribulação gera paciência, e nós hoje somos pessoas terrivelmente impacientes. Terrivelmente impacientes. Nós não aguentamos suportar um dia de tribulação, porque nós achamos que na nossa vida não podemos ter tribulação. E nós fugimos da tribulação e não adquirimos paciência. Você ter paciência na tribulação é muito diferente de ser um derrotado. Você não deve aceitar a tribulação como uma derrota. Porque a tribulação, ela só gera a derrota daquele que ainda não está ligado a Deus. A paciência, ela está diretamente ligada à perseverança. E o que é isso? É no momento que você tem a luta, no momento que você tem a tribulação, você tem a certeza que você vai continuar lutando, porque e essa luta é a perseverança que você espera, e isso é a esperança de que você vai alcançar a vitória. Mas nós não conseguimos vivenciar isso nas nossas vidas. Terrivelmente impacientes. Nós não conseguimos. Jovens, nós somos muito impacientes. Nós não conseguimos, no dia que a gente está esperando por uma bênção de Deus, seja ela um emprego, seja ela uma carteira de motorista, seja ela passando no vestibular, seja ela orar por um namorado, uma namorada, seja o que for, seja presente do Natal, nós não conseguimos esperar um mês. A gente não consegue esperar um mês. E nós atropelamos tudo quanto é regra. Tudo quanto for passo para poder alcançar a vitória, nós atropelamos. Porque somos terrivelmente impacientes. E depois choramos. E falamos que a luta está muito grande. A tribulação não acaba nunca. Porque nós queremos tentar. Nós não queremos seguir o passo. Nós queremos pegar a chave. E não somente o plano. Pessoas que já avançaram na adolescência, adultos, maduros, na primeira discussão que tem com a esposa, que tem com o marido, já tem lá. Eu quero que volte. Terrivelmente impaciente. Terrivelmente impaciente. Vou voltar para casa da minha mãe. Vou para casa da minha mãe. Terrivelmente impaciente. A tribulação produz a paciência. E nós não conseguimos, amados, alcançar essa porta aberta. Porque nós não comportamos da maneira que Cristo deseja que nos comportar. Mas nós queremos a porta aberta. Eu quero que vocês se lembrem novamente. E na parábola das 10 virgens, a porta foi fechada. E foi fechada pelo noivo. E o próprio noivo não abriu a porta para aquelas virgens que eram loucas. No entanto, a Bíblia também diz, amado,
Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que aquilo que pediu ou aquilo que e nesse infinitamente mais, pode ser que ele feche uma porta para você. E ninguém vai abrir essa porta. Da mesma maneira como ele fechou a porta para aquela igreja, ele pode fechar uma porta para nós. E essa porta não abre não. Aquela é uma alusão ao dia do retorno do Senhor. E o nosso comportamento, ele diz muito quanto aquilo que pode nos acontecer no dia do retorno do Senhor. Nós lutamos muito, amados, depois que adquirimos a salvação. Mas é impressionante. Depois que adquirimos a salvação, valorizamos muito menos ela do que as coisas aqui da terra. E começamos a lutar somente por coisas aqui da terra. Ficaremos aqui, que não levaremos. E desprezamos aquilo que é terra. E pode ser que um dia a gente vai bater na porta. E Deus, e Jesus de novo, poderá falar para nós. Afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que pagará para o diante do Senhor. É possível. Essa é uma realidade. Isso é possível. De acordo com aquilo que vivemos, cremos e fazemos. Nós não queremos, mas é possível. Porque nós sempre queremos a porta aberta. Mas a Bíblia diz que existem portas fechadas. E portas fechadas pelo próprio Deus. Parece que tem gente que nunca pensou que Deus também pode fechar a porta. Deus pode, porque Ele pode tudo. Nós chegamos na igreja, sentamos, cruzamos a nossa perna e falamos: estou aqui, Senhor, pode vir se servir. Parece que Deus é dependente de nós. Deus não é dependente de nós. Nós somos dependentes de Deus. Ele não depende de nada de nós. Ele já é. Nós devemos lutar para um dia alcançarmos de alguma coisa. A igreja, se eu não me engano, de Laodiceia, Deus disse para ela o seguinte: você vive dizendo que tem ouro, e porque tem ouro e tem riqueza, não precisa de nada. E não sabe que é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Nós achamos que somos muitos, porque vimos na igreja, na quarta, na festa, dirigimos uma campanha, dirigimos um culto, cantamos, dançamos, pregamos, a gente acha que é muita coisa. Não somos. Miseráveis, desgraçados, pobre, cego e nu. Miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. A Bíblia diz isso. Existe ainda uma porta. E essa porta determina muito mais a vitória de Deus em nossas vidas. E tem gente que ainda não alcançou a consciência de que porta é essa. A Bíblia no capítulo 3, veja, a partir do versículo do capítulo 3 do livro do Apocalipse, diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que não é frio nem quente. Tomara que for frio ou quente. Assim, porque és morno e não frio nem quente, vou me saciar da minha boca. Como diz: corri e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabe que és desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. E aconselho-te de mim como vou provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que usa os olhos para ouvir a minha voz, e abrir a porta e entrarei em sua casa, e com ele entrarei, e ele comigo. E ao te vencer, me considerei que está sempre comigo no trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvido, ouça o seu Espírito diz a igreja. Existe uma porta que só pode ser aberta por nós. É a porta da nossa vida, é a porta do nosso coração,
E no momento que abrimos essa porta, o Senhor entra. E a partir daí, quem manda é Ele. E é Ele quem nos convida para sentar e cearmos com Ele. Nesse momento que abrimos a porta da nossa vida e a porta do nosso coração, nós não temos mais o direito de dizer a Deus, eu não aceito. Porque a partir daí, o direcionamento é de Deus. Quem está no controle é Deus. E nós, muitas vezes, entregamos a nossa vida. Quantas vezes nós dizemos, eu sou de Deus, por isso eu não aceito. Que controvérsia. Se eu sou de Deus, eu aceito. Porque eu sei que quem está no controle é Ele. Eu sei que quem está mandando é Ele. Porque Ele é o meu pastor que está a vida pelas suas ovelhas. E se Ele é o meu pastor que está guiando a minha vida, o lobo não pode me alcançar. Jó disse, assim sou. Tudo que eu tenho é de Deus. Deus me deu e Deus tomou. Mas na frente ele disse, todo bem que eu tinha me foi dado por Deus. Porque eu não aceitaria o mal que também me deu. Isso é confiança, amado, de que a nossa vida aqui é passageira. E que quando partimos daqui, terá um poderoso para fazer infinitamente muito mais do que aquilo que pedimos ou oferecemos. E nesse infinitamente mais, pode ser que ele feche uma porta para você. E ninguém vai abrir essa porta. As pessoas habitarão aqui da mesma maneira